Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Mayumi Takushi, sejam bem-vindos ao meu canal de artesanato. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma pintura como essa, utilizando um stencil da Opa, tá? Um coelhinho na cesta com umas cenourinhas, então tem várias dicas, várias técnicas bacanas. Espero que vocês gostem e vamos lá. Eu posicionei o stencil, vou fazer uma leve marcação com um marrom bem suave, tá? Então no caso eu vou utilizar marrom. É só marrom, tá? O nome da tinta. Posicionei, então vamos lá. Então, ficou assim, levinho. Agora eu vou fazer o movimento para a direita e eu vou movimentar para cima também. Agora eu vou de cenoura, só que eu vou acrescentar um pouquinho de branco nessa cor, porque se eu utilizar a cenoura pura, ela não vai dar cobertura nessas áreas. Aqui eu vou levantar o stencil, eu vou preencher esses espacinhos vazios para dar continuação. Agora eu vou limpar o pincel de novo, secar muito bem e vou trabalhar com um pouquinho de lavanda e um pouquinho de pele. Ele vai ficar um azul mais quente ou um laranja mais frio, tá? É um cinza. Uma cor bem neutra. Daqui eu posso trabalhar um coelho branco, um coelho azulzinho, um coelhinho amarelo. Aqui, levanto o stencil, preencho esses espacinhos novamente. Não tem problema se o pincel ultrapassar o espaço do coelho. Se for pouquinho, não tem problema. Nessa etapa, eu já vou começar a trabalhar com um rosinha, rosa antigo. Eu já vou fazer o laço. Não precisa caprichar muito, porque vamos precisar retornar nesse laço depois. Agora eu vou pegar marrom escuro e preencher a cestaria. Aqui um espacinho menor ainda. Pegue um chatinho, esse 4546 de cerdas. Aqui a alcinha também. Aqui nessa etapa do trabalho, a gente está aplicando as cores locais. Então falta agora o verdinho da cenoura. Pegou, lavou o pincel, seca muito bem e vamos de verde. Eu vou pegar o verde e acrescentar um pouquinho, verde musgo esse, tá? Vou acrescentar um pouquinho de cenoura. Aí ele vai ficar um pouco mais queimadinho. Porque o musgo é um verde muito frio. Fica mais fechadinho. Aqui eu já preenchi todas as áreas. Agora vamos começar a trabalhar o coelhinho. Primeiro eu vou posicionar a carinha dele, então o olhinho com o narizinho. Eu poderia colocar no meio. Aqui no meio você vai conseguir um coelhinho mais gorduchinho. Se colocar a expressão mais para baixo, ele fica mais infantil. Fazer uma marcação, não precisa forçar muito, depois a gente vai voltar para ajustar. Eu vou aproveitar que eu estou com esse pincelzinho
Aqui eu tenho uma esponjinha, nessa esponja eu coloco o médium acrílico, tá? Então o médium acrílico, ele ajuda a esfumar melhor uma cor. Então, se eu tenho aqui, eu tenho 2 cenouras, se eu colocar um pouquinho de marrom no meu pincel, hidratado com médio acrílico, eu consigo fazer uma sombra bem suave. Ó, fica fino, ele não fica com uma marca muito pesada. É bem agradável de trabalhar assim. Eu vou colocar esse marronzinho também aqui embaixo, no pescocinho do coelho. Eu tô fechando essa área para quando eu colocar a claridade, não ficar esse espaço vazio. Aqui só para quebrar essa linha desse marrom, que pode me atrapalhar. Agora vamos lá. Vou pegar um pituá, pode ser um pituá número 2, para começar. Lava, seca. Então agora eu vou utilizar um azul hortênsia e um pouco de branco. Eu vou começar a claridade aqui. Essa claridade, ela serve para... ela sempre vai onde eu tenho mais saliência. Então, o focinho, ele é muito mais projetado para frente, então eu vou clarear essa região. A testa também é mais projetada, então eu vou clarear também aqui. A bochechinha também. Pode avançar o espaço do desenho, porque vai ajudar a deixar ele mais fofinho, com a bordinha mais irregular, fica mais suave também, fica mais pelúcia. O tom não é tão diferente da base, então esse baixo contraste ajuda a dar mais volume de maneira suave. Pincel menor para áreas mais fechadas. Continuo usando o mesmo azul com um pouquinho de branco. Aqui a orelhinha. Essa região eu vou deitar o pincel, ter um pouquinho mais de controle. Aqui também. Aqui na patinha. Pode aumentar também o tamanho dele. Já tá ficando bem fofinho. Vou colocar agora branco puro. Esse tom mais claro, ele vai ficar no meio do azul. Ele não pode ocupar o mesmo espaço que o azul. Senão a gente perde o volume. Bom, agora eu vou posicionar o stencil aqui para recuperar o rostinho do coelhinho. Vou utilizar um marrom para os olhos, mas para o narizinho eu vou usar o rosa antigo. Então, um pouquinho de rosa antigo no narizinho. Eu vou utilizar um pouquinho de marrom escuro para os olhinhos. E um pouquinho mais aqui na boquinha também.
para destacar. Vou dar uma leve sombreada no nariz. Isso. Agora eu vou utilizar um outro pincel bem limpinho e vou pegar um pouquinho de rosa primavera. Tira bem o excesso de tinta do pincel e dá uma esfumadinha nas bochechas. Um pouquinho nas patinhas, um pouquinho nas extremidades das orelhinhas. Agora eu vou pegar o mesmo pincelzinho com um marrom. Eu vou dar uma leve esfumada nesses espaços vazios. O pincel ele está um pouco mais hidratado. Se necessário, pega um pouquinho de médio também. O pincel precisa deslizar. Então, eu fiz isso em todos os espaços que estavam vazios. Agora, eu vou pegar novamente o stencil. Nós vamos pegar um pouquinho de, pode ser pele, e um pouco desse marrom. Deixa eu testar só com pele. Para acentuar a claridade dessa cesta. Vou acrescentar um pouquinho de marrom junto com essa cor. Ele não vai ficar nem tão claro, mas também não vai ficar tão escuro. Ele fica um pouco mais fechadinho. Eu não quero um contraste muito forte aqui, para não ficar uma luz dura. Eu tô esfumando bem no meio dessas faixas. Agora eu vou pegar um marrom mais escuro, rústico. Vamos agora trabalhar com um rosinha para fazer o lacinho. Eu vou utilizar o rosa antigo para o lacinho. Pega a tinta, tira o excesso. Ele ficou mais limpinho. Agora eu vou clarear. Esse laço bem clarinho vai se destacar nessa cestaria escura. Então aqui eu vou com um esfumadinho bem de leve nas bordas. Uso um pincel pequeno. Ok. Agora eu vou trabalhar com um tom alaranjado mais escuro. Então ainda é cenoura. E um pouquinho... Pode utilizar a cor laranja também, tá? E como eu tô sem uma laranja, eu vou escurecer essa cenoura com um pouquinho de vermelho fogo. Volta a posicionar o stencil. Ele precisa ficar bem encaixadinho. Então, peguei cenoura e um pouquinho de vermelho fogo. E aí eu vou começar a esfumar nas laterais. Vou levantar para ver. Vou começar agora a acrescentar as outras informações na cenoura.
próximo da folha, ela tem um pouquinho de verde também. Então, eu vou pegar um pouquinho de verde musgo, um pouquinho de amarelo. Vou dar uma esfumadinha nas pontinhas das cenouras. Pode até acrescentar um pouquinho de branco, se quiser, para ele aparecer um pouquinho mais. Lavar o pincel de novo. Agora eu vou pegar branco. Seca bem o pincel, faz esse movimento para fazer aquele brilho. Que ficou assim. Agora, se eu quiser um efeito um pouquinho mais daquele efeito riscadinho, eu pego o pincel levemente hidratado com branco e eu faço esse movimento, que como o pincel tá molhado, ele vai riscar. Aí eu consigo fazer esse efeitinho que a cenoura também tem. Pouca tinta. Mas se a tinta for diluída demais, ela vai sumir. Então, pode pegar um pouquinho mais de branco. Vou trabalhar na folhagem com o mesmo verde, o amarelo. Eu vou fazer isso aqui. Eu mudo um pouco a posição da folhinha para ela ficar um pouco mais cheia. Assim. Se sujar, faz mais uma. Vai aumentando a quantidade de folhinhas. Ok? Vamos aos detalhes. Aqui na orelhinha, eu posso deixar ela um pouco mais... O coelhinho pode ficar com um pouco mais de volume. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar um pincel chanfrado. Eu vou ensinar algumas técnicas para vocês poderem esfumar. Algumas pessoas têm dificuldade para fazer aquele efeito de flotado. Então, a gente faz assim. Primeiro, hidrata a região a ser trabalhada com o médium. O médium, ele retarda a secagem das tintas, então a gente ganha mais tempo para trabalhar. Vamos pegar esse pincelzinho e eu vou dar uma hidratada nele. Só para... Aqui, pronto, achei. O pincel tá hidratado. Agora eu vou pegar um pouquinho de marrom escuro e eu dou uma ajeitada na tinta, tá? Pra tinta não ficar só na ponta do pincel. E aí eu venho aqui e começo a destacar áreas onde eu quero aumentar a sombra. Depois, com o pincelzinho pituar normal, eu posso esfumar essa manchinha. Primeiro dando batidinhas. Tudo vai depender da quantidade de médium que vocês colocarem na madeira. Pode empurrar para fora também. Se perceber que o pincel está secando, encosta ele lá na esponjinha com o médium. Aqui essa região, próximo ao coelho, não precisa ficar aquele flotado perfeito na borda, porque a gente ainda vai bater de novo uma claridade. Mas ele fica, se vocês quiserem, dá pra fazer aquele flotado perfeitinho, tá? Vamos fazer um pouquinho aqui, ó, na cenoura.
Aí tira a marquinha. Esse espacinho aqui, ele é claro mesmo, se quiser pode escurecer. Vou dar os últimos retoques no coelhinho para ele ficar bem gorduchinho. Posso utilizar pincéis chatos também para isso. Vou pegar um pouco mais de branquinho. Liner. Vamos dar fazer um charminho nesse coelhinho. Uma sombrinha aqui. Com a tinta, com o marrom escuro, bem diluído, eu vou fazer o bigodinho dele e também posso fazer os cílios se eu quiser. Cílios, fazer o bigodinho. Bigodinho é sempre melhor começar aqui, a ponta vai ser mais fina, então eu começo por aqui, porque aí eu solto o pincel. Aí ele fica mais fininho. Pode colocar até uma sobrancelha se quiser, bem fininho. Gente, então é isso. Esse é o passo a passo de como utilizar esse stencil. Daqui vocês podem continuar trabalhando mais, fazer uma estampinha, se quiser pode. Uma ideia também é preencher toda essa parte da cesta com marrom escuro e aí utilizar aquele nosso stencil de cestaria para fazer essa parte. Também é bacana. Aqui também ajuda. Então é isso, pessoal. É uma técnica bacana. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Vocês vão poder fazer esse mesmo projeto numa caixa de MDF, numa bandeja. Quem gosta de fazer pintura em tecido, pode levar para o tecido também. A técnica é a mesma, só vai mudar a tinta. Vocês vão precisar esticar o tecido numa placa preparada com cola permanente, né? E eu espero trazer algumas peças pintadas, alguns projetos em tecido também, para tirar algumas dúvidas, porque eu sei que a comunidade do tecido é grande e eu também gosto, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo se gostou, inscrevam-se, compartilhem com os amigos e vamos ajudar o canal da Mayumi Takushi crescer para a gente trazer mais novidade para vocês. Então, até mais!